O inquérito das fake news, NQ 4781, é uma investigação iniciada em março de 2019 pelo STF, relatada por Alexandre de Moraes. O objetivo é apurar ataques, difamações e ameaças contra a Corte, seus ministros e familiares. O inquérito investiga esquemas de desinformação e segue ativo, com possibilidade de extensão até 2027. Todavia, a investigação continua aberta até hoje, está sob sigilo, já teve centenas de indiciados e não tem prazo para acabar. A criação do inquérito das fake news se deu por decisão do então presidente do Supremo, Dias Toffoli. O objetivo era difuso. Visava a apurar ofensas consideradas criminosas à Corte e seus integrantes. À época, havia uma disputa entre o Supremo e os então procuradores da Operação Lava Jato, liderados por Deltan Dallagnol. É comum ministros do STF dizerem que o inquérito das fake news está perto do fim. Edson Fachin disse que Moraes teria demonstrado disposição em encerrar o caso. Apesar das sugestões de que Moraes está para encerrar o inquérito das fake news, o próprio ministro nunca dá sinais de quando pretenda fazer isso. Inclusive, o inquérito é usado para intimidar críticos. Exemplo, o Gilmar pede a Moraes para investigar Zema no inquérito das fake news por vídeo com sátira ao STF. Eu aprendi desde cedo, Rosiane, que a coisa que começa errada tende a chegar a um ponto em que o erro será maior ainda. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Mas ainda, ao invés de partir-se para algo republicano, que é a distribuição do inquérito, pensou-se a dedo o relator, o ministro Alexandre de Moraes. E se desconhecendo também que o exemplo vem de cima. A repercussão nos demais patamares do judiciário é péssima. É péssima no que o Supremo, e não há um órgão acima dele para corrigir as decisões que prolata, não dá em si o exemplo em termos de organicidade do direito. Desse inquérito foi o de criar um escudo para o STF. Não é que ele se tornou isso, ele nasceu para isso. O contexto de início do inquérito das fake news, até antes da censura à revista Cruzoé, foi a de uma entrevista de um procurador da Lava Jato que fez críticas numa entrevista à época ao antagonista, que era um dos braços da Cruzoé, e essa entrevista foi dada no sentido de que o STF fazia um movimento que ele criticava, que era de passar a Lava Jato para a justiça eleitoral, que seria mais branda. Isso seria um movimento contrário à Lava Jato. Nasce por isso, por essa entrevista, o inquérito das fake news, e um mês depois vem a censura à revista Cruzoé, que me fez o primeiro advogado do inquérito, quando houve então a tal capa famosa, o amigo do meu pai, que se referia ao ministro Dias Toffoli, ainda quando AGU. Quer dizer, ele já nasce num contexto em que o STF buscava usar o inquérito como um escudo, buscava se defender. Não é que essa versão, vamos dizer assim, essa narrativa de que o inquérito das fake news se perdeu, nasce legítimo, mas se perdeu, me parece ser uma intenção ou uma narrativa que favorece muito mais a quem esteve está há 7 anos em silêncio, como é o caso da OAB. Mas já nasce com todas as exceções possíveis. Eu não tive em momento algum direito de defesa, acesso integral a autos. Me recordo até que, por exemplo, 3 dias depois, à época, a Cruzoé tinha como seu publisher o Mário Sabino, o jornalista Mário Sabino, e eu estive na Polícia Federal com ele para, prestar depoimentos. Ele não sabia nem em que condições estava ali, nem eu, se ele estava como investigado,
delegado, como dono da revista, como jornalista, nós não tínhamos tido acesso a nada. Perguntei ao delegado que era responsável, e o delegado me confidenciou que também não tinha tido acesso aos autos do inquérito. E as perguntas foram formuladas por ele num telefone com um WhatsApp de alguém que eu não identifiquei quem era. Algo muito parecido com o que a gente viu, por exemplo, no depoimento do Vorcaro, com a interferência até do próprio ministro Toffoli junto à delegada. Quer dizer, esse cenário que a gente vê hoje, de clara exceção, já nasceu sob exceção. E por isso eu creio que seja muito difícil pensar que ele vá acabar se ele se robusteceu justamente no contexto de exceção, e é um contexto que hoje o STF precisa tanto. O STF nunca esteve tão na defensiva em relação à sociedade quanto hoje. Por isso é muito difícil pensar que ele acabe em razão dessa função que ele nasceu tendo e permanece possuindo. Senhor presidente Davi Alcolumbre, eu lembro da fala de Vossa Excelência, se não me engano ontem, chamando a atenção para que todos os poderes deveriam refletir e evitar ataques e excessos excessivos mutuamente. Estão todos, parece, fora da caixinha. E eu quero aqui, em complemento ao que foi dito pelo senador Alessandro, pedir a atenção de Vossa Excelência, presidente Davi, porque nós já vimos esse filme antes. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, respeitar vários princípios da nossa democracia, e a pretexto de defender a democracia, ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado, por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, a harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.